E nós fomos surpreendidos agora pela manhã com a notícia triste, gente, da morte do Reinaldo Aleluia. O Ceará emitiu uma nota de pesar. A gente tem até aqui uma nota de pesar. Vou até espelhar aqui, Fernandinha. Por favor, o site aqui do Ceará. O Reinaldo Aleluia, ele, para alguns, ele foi ídolo, né, do Ceará, principalmente nesse ano de 2006, no Campeonato Cearense, onde o próprio ex-atacante, né, deu aí ao título do Ceará, baiano, teve passagens também pelo Bahia, gente, e ele sofreu a informação que nós tivemos aqui através do site do clube, que já tratava de um problema crônico nos rins e sofreu uma parada cardiorrespiratória, tá vindo a óbito na madrugada de hoje. A gente lamenta, 53 anos, né? Jovem ainda. E teve uma passagem aqui no nosso futebol, né? Uma passagem marcante aqui no nosso futebol. Hoje é quinta-feira, gente, e a gente sempre faz o TBT do Tom Barros. E excepcionalmente hoje ele não vai estar fisicamente aqui, tá? O Tom, porque ele teve faz uns compromissos, mas ele aproveitou para mandar um vídeo pra gente falando sobre o Reinaldo Aleluia, porque neste título aí de 2006, Tom Barros narrou, esteve ao lado de Lima Júnior nos comentários pela TV Diário. A gente vai resgatar essa imagem e falar também com um dos jogadores que esteve presente neste título, neste jogo, o lateral direito Sérgio Maranguape. Já já a gente faz um link com ele ao vivo e relembrar. Hoje é dia de TBT, a gente queria estar relembrando, sempre gosto de estar relembrando as boas lembranças, Sim. né? Mas as memórias póstumas também, elas precisam ser relembradas, né? A história, né, que foi contada, em especial aqui para o Ceará em 2006, o título que deu, né, o Ceará levantar esse troféu, né? O momento que deu o Ceará esse título. Então a gente lamenta, a gente deseja os pêsames para a família de Reinaldo Aleluia, que a gente sabe que esse é um momento de dor, um momento triste, mas que Deus possa confortar o coração de todos vocês, tá? Então, já já, a gente bate um papo com o Sérgio Maranguape, que teve a oportunidade, foi parceiro ali do Aleluia, entre outros, o Adilson também, que esteve presente. O Sérgio, conversando com ele mais cedo, ele nos encaminhou uma foto antiga aqui desse título, né? Ante aquela foto tradicional. E já já a gente bate um papo com ele e traz também aqui uma mensagem do Tom Barros, que narrou esse título aqui pela TV Diário, meus amigos. Gente, não, você lembra do Reinaldo Aleluia, Ale? Lembro, Denise. Denise, a gente fala de alguém, né, que eu sempre valorizo o jogador técnico. E ele era muito técnico, Denise. Jogador realmente que tinha muita qualidade, assim, nos embates individuais, né? Era bonito vê-lo jogar. E nesse título que você ressaltou aí, né, 2006, ele é o cara do título do Ceará, né? Acho que o torcedor alvinegro concorda com isso. Até por conta disso, desse momento específico da trajetória dele, que ele acaba realmente sendo alçado para alguns como ídolo, né? Por conta dessa conquista, né? A conquista de 2006. Tem uma jogada que ele faz, né? Que acho que ficou muito emblemática, que ele pega a bola ali bem próximo da grande área, ele dribla, ele acaba com o marcador do Fortaleza assim, com muita facilidade, né? Um jogador realmente que jogava de forma muito elegante. Faz o cruzamento para a área e ali tem um gol do Ceará. O Ceará naquela ocasião chegava sob muita desconfiança, havia sido goleado pelo Fortaleza em momentos anteriores, né? Ali ao longo do campeonato, chega nas finais e aí o Aleluia faz essa jogadaça, garante um gol ali do Ceará, o Ceará vence os dois jogos por 1-0, se sagra campeão cearense e realmente chamou muita atenção, ficou muito eternizado por esse momento. A gente lamenta, né, Denise, porque Sim. era muito jovem, né? Pois é, 53 53 anos, anos, né, Ale? vivia em Salvador hoje, né? Também tem uma relação muito forte ali com o Bahia, que também Sim, Bahia prestou emitiu nota, homenagem né? nas redes sociais, o próprio Ceará também fez isso, né? E além de ser um jogador extremamente técnico, muito talentoso, né? Eu diria também que ele era, Denise, um cara de muita personalidade. As entrevistas Era bem dele, autêntico, né, ele amigo? era autêntico, é aquele jogador Torcedor do raiz, Fortaleza viu? não gosta muito dele, não. O jogador raiz, ele ali. A gente, inclusive, Denise, tem na nosso Instagram, a gente pode até tentar espelhar aqui. Na A hora. gente tem um Vamos lá. material que a Deixa eu gente botar aqui. divulgou, né? A nossa equipe lá das redes sociais está divulgando conteúdo, falando do Aleluia. E aí tem, acredito que tem exatamente esse lance que eu estou descrevendo aqui, essa jogada que ele faz, né, individual, corta para um lado, corta para o outro. O defensor do Fortaleza quase fica no chão. E também tem outro momento em que ele fala também sobre o contexto, né? Sobre aquele momento, porque realmente o Ceará chegava sob muita desconfiança, né?
por conta dos resultados, mas foi lá e o Aleluia garantiu esse título. Então, realmente, um jogador que é marcante. Jogador histórico aí para o time do Ceará, principalmente pelo período de 2006, e que quase atingiu 100 jogos, Denise. Porque ele jogou o quê? Dani. Acho que faltou uns 3 jogos. Acho que ele tem 97 jogos pelo Ceará, porque ele jogou entre 2004 e 2007, né? Tem 20 gols marcados e teve todo esse simbolismo aí com o título de 2006. Eu tô falando aqui sobre ele, né? E tem muita gente também mandando mensagem, Denise. Pode ler aí, a O Rocha. Ronaldo tá falando aqui, descanse em paz, aleluia, né? Mandou um emoji aqui de choro. O Ismael também tá falando sobre isso. Falando sobre aleluia, grande craque alvinegro, descanse em paz, Deus conforte a família. Exatamente isso que a gente pede aqui também, que a gente deseja, né? Outras pessoas também mandando mensagem, como o Marcelo. Descanse em paz, Reinaldo, aleluia. Obrigado pelas glórias no Vozão. Ele também está mandando mensagem aqui. Então, muita gente falando sobre esse sentimento, né? Porque o torcedor do Ceará tinha uma boa relação quando se tratava de Reinaldo, aleluia, Denise. E assim, a gente está carente de ídolos, né, torcedor? Então, quando a gente vê um ídolo dessa forma, né, que Alexandre trouxe aqui, para alguns, o ídolo é uma coisa muito subjetiva, né? Para alguns torcedores pode ser que não, para outros sim, a maioria acredito que sim. Estou vendo aqui muitas mensagens aqui de torcedores, mandando aqui todos os sentimentos, né? O Lourenço Azevedo de Maranguape também falando aqui com a gente. Eu acho que o lance que você fala é a narração do Tonzinho, Ali? Exatamente. Pronto, eu tenho aqui essa narração e ia guardar para o Sérgio Maranguape quando ele estivesse aqui. Quando ele chegar, mostra de A novo. gente mostra de novo, né? O lance que ele fala aqui, o nosso querido Alexandre, é esse lance aqui, gente. A imagem, a gente pede até desculpa, ela tá um pouco ruim por conta do tempo, né? Faz muito tempo, em 2006, 20 anos. Né? Tá, essa imagem é dos arquivos aqui, né? Isso, da dos casa, arquivos né? da casa. Tem um pouco, a visibilidade está um pouco ruim, mas dá pra gente escutar a narração do Tonzinho. Tem até uma tarjazinha, viu, Fernandinho, ali com os dados aí, do vídeo, só pro torcedor que está acompanhando pela TV poder identificar também. Isso, show de bola. Final do Campeonato Cearense de 2006. Eu vou apertar o play aqui, viu, querido Fortunato? Bora escutar aqui rapidinho aqui, ó, um minutinho, gente. O Ceará que pressiona com aleluia. Tá na grande área o aleluia. Foi pra finta, aplicou. Outra finta, aleluia. Chutou pro gol, pro gol, pro gol. O aleluia cobrou. A bola ficou na indecisão do Maisena. Tocou na trave ainda. Morreu no fundo da meta. O Ceará larga na frente. Quem sai pra comemoração? Exatamente o Juninho. E aí está o Ceará na frente no placar. Pois é, Tom Barros, o Ceará já merecia pela maior volúpia do jogo que veio premiar aí o jogador Reinaldo Aleluia. Reinaldo Aleluia fez a festa. Tá aí, opa! Pronto, a gente resgatou aqui. Assim não dá, né, William Fortunato? No Instagram. E o jogador foi o diga lá. André Cunha, o atleta que foi driblado, né? Que a gente viu ali o Aleluia indo para um lado, indo para o outro, fazendo toda aquela jogada realmente que acabou eternizando por conta desse gol, desse feito aí. E a gente tem também no Instagram ali. Aí no Instagram, eu vou aproveitar, torcedor, e vou te convidar para seguir o nosso Jogada, tá? Jogada SVM, vai lá, ó, Jogada SVM, que tem muita coisa boa. A gente tem um áudio aqui, ele fala, né? Ele tem entrevista, né? Pode soltar o play aí, Fortunas, por favor. Eita, gata, show. O problema foi comigo aqui. Aqui é nas nossas redes sociais, tá, gente? É o mesmo lance. O Ceará larga na frente. Quem sai pra E aí, agora? Exatamente o Juninho. E aí está o Ceará na frente no placar. Momento algum, nós dissemos que ia ser campeão. Eles que se diziam favorito, fizeram faixa, reservaram carro de bombeiro. Tá aí, parabéns ao Ceará, porque ganhar do Real Madrid do Nordeste é difícil. Ganhar do Real Madrid do Nordeste. Quem era esse repórter, ali? A gente trouxe a descrição, não, né? Não, Deveria ser o Vitor Hanover, eu acho. A equipe de reportagem eu não sei, né? Mas a fala dele mostra muito sobre essa personalidade, né? Ganhar do Real Madrid do Nordeste é difícil. É. Ele tá falando isso, Anísio, porque no período, né? O time do... Olha os resultados, né? Antes da decisão, o Fortaleza ganhou do Ceará. Nesse campeonato aí,
de 4-0 e 6-3, Denise. Em 2006, o Fortaleza goleou o Ceará em 2 momentos. Aí chega na decisão amplamente favorito, né? Havia aplicado goleadas homéricas, né? E até por conta disso, o Aleluia revela aí, né? Tinham já reservado o carro de bombeiro, feito tudo, já estava com o título ganho. E acabou que, de fato, o time do Ceará conseguiu, né? Através do Aleluia, reverter esse cenário. Então, estamos falando sobre isso aqui hoje, né? Relembrando esse fato histórico por conta do falecimento desse atleta, né? Desse jogador que teve realmente uma grande passagem, né, pelo Ceará. A Fernandinha trouxe aqui André Alencar, que estava sendo repórter na oportunidade. Aí o torcedor comenta aqui, ó. Aqui é o Fernando Ribeiro de Beberibe. Pode deixar o somzinho aqui, viu, Fortunato? Pode, deixa, tá de boa. Esse gol do Aleluia foi sensacional. E era para servir, Gata Show, de estímulo para os jogadores com futebol, de dribles, direção. Que Deus conforte. Fernanda, é isso mesmo. A gente tem... Futebol mudou muito, né? Assim, a gente via o futebol tão bonito, o futebol tão mais plástico. O que é que aconteceu, né? A técnica caiu, o que foi? O futebol se modernizou mais ainda, né? O Dani, quando a gente vê uma final como essa, o Fernando tem razão, né? A gente vê boas jogadas, né? A gente vê lances originando ao gol, né? A gente vê tanta coisa. E naquela época, gente, há 20 anos, a situação, principalmente a parte clínica, que não era tão desenvolvida como... Era para ter evoluído, né? Mas parece que a expressão que a gente dá, que em alguns momentos aconteceu, foi uma involução, viu, Alexandre e Daniel? É verdade, Denise. A gente percebe a plástica cada vez mais distante do futebol. Eu acho que esse também era um dos diferenciais, né, do Reinaldo Aleluia. Você falou algo muito importante, Denise, que a questão de considerar um jogador ídolo ou não é algo muito pessoal. Mas ela está muito relacionada a momentos marcantes. De ser um jogador marcante para um jogador. Às vezes um jogador marcante não é um cara que é craque, propriamente dito. Não é um cara que é brilhante do ponto de vista técnico do futebol. Mas é um cara que às vezes foi marcante para um torcedor específico, num jogo específico. E eu acho que é aí onde entra também a grandeza do Reinaldo Aleluia para uma geração específica de torcedores do Ceará. O próprio presidente João Paulo Silva há pouco se manifestou, falou aí sobre essa partida precoce, muito novo, né? 53 anos, João Paulo, ele né? falou como ídolo, né? Exato, ele falou, perdemos um ídolo. Reinaldo Aleluia marcou toda uma geração de alvinegros. Eu acho que é aí onde a gente entende o peso. Para aquela geração ali que acompanhou o Campeonato Cearense de 2006, né? As campanhas do Ceará na Série B naquele período não foram boas campanhas, Denise. Era um momento em que o Ceará lutava, de certa forma ali, para não ser rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então era um momento em que o Ceará precisava e buscava encontrar, às vezes, no Campeonato Estadual, um motivo ali para o seu torcedor celebrar, festejar. E eu acho que o Reinaldo Aleluia conseguiu ser justamente esse personagem, sobretudo naquela temporada de 2006. A gente já falou, já mostramos o lance aí, e eu acho que se você conversa com os torcedores do Ceará, a grande maioria lembra daquele lance. Quando você fala de Reinaldo Aleluia, vai lembrar justamente daquela jogada, e ele ficou ali, de certa forma, eternizado, né? Existem as frases irônicas que foram feitas, existem outros gols importantes, né? O Reinaldo Aleluia fez um gol importante também para evitar um rebaixamento do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro, num jogo contra a Portuguesa, mas certamente esse lance é o que fica mais marcado, e a gente vê, né, nas redes sociais, nos comentários, nas postagens, como que essa partida deixou os torcedores do Ceará abalados, tristes, principalmente, surpresa nisso, principalmente pelo simbolismo até em relação à data. Puxa, esse lance que a gente viu, essa final, ela aconteceu em 2006. Ou seja, a final está completando agora exatamente 20 anos. Seria certamente um tema que seria explorado pelo Ceará, foi explorado pelo Ceará nos últimos dias e seria explorado em postagens, enfim, matérias e repercussões ao longo dos próximos dias que antecedem essa final de volta, que pode marcar em um tricampeonato para o Ceará ou não, a gente não sabe, está tudo em aberto. Mas, querendo ou não, era uma data simbólica, era uma data marcante, então é uma triste coincidência, né? O Reinaldo Aleluia falecer justamente na semana entre as duas finais do Campeonato Cearense, disputa onde ele conseguiu se sobressair ali há 20 anos. O Renato Martins está falando para ele que para ele foi o Clássico Rei que eu assisti, que foi o melhor, na avaliação dele, né? E tá falando que o Aleluia era uma lenda alvinegra. E ele também tá lembrando, Denise,
que nesse campeonato, né, o Ceará levou foi 3 goleadas, que ele perdeu 2 vezes de goleada para o Fortaleza e uma vez para o Ferroviário. Então realmente chegou na decisão extremamente desacreditado naquele momento. Tem eu vi aqui um comentário, não foi no na nossa live, mas foi uma postagem que o próprio Ceará fez, mas que eu acho que simboliza muito isso. Ele falou assim, ó, o Lucas Barros, ele disse: Aleluia foi o jogador que me fez torcedor do Ceará. Eu acho que tem muito esse simbolismo, porque se a gente pega uma geração que hoje tem aqui os seus 30, 40 anos, provavelmente o período em que esses torcedores começaram a acompanhar o Ceará foi justamente ali por volta das temporadas 2006, 2007. E talvez esse título estadual tenha sido justamente esse passo inicial para muita gente que acompanha o Ceará até hoje. Então, nesse sentido, o Aleluia foi o jogador que fez muita gente torcer Ceará, gostar do Ceará, por isso que a partida dele mexe tanto com alguns torcedores, porque, enfim, ele ficou marcado na mente de muitos alvinegros.